Dando continuidade, então, ao nosso evento, as palestras do turno da manhã abordarão o tema O valor do trabalho na cultura e a menos-valia silenciosa. E, para isso, convidamos para compor a mesa a mediadora e coordenadora do nosso evento, psicóloga Nilva Desorzi, psicóloga do Sereste Serra. E convidamos também o nosso palestrante da manhã, João Inácio Pires, doutor em Ciências Políticas e professor do curso de Direito da UFRGS. João Inácio Pires Lucas possui bacharelado em Ciências Sociais, mestrado em Ciência Política, doutorado em Ciência Política pela URGS, docente das disciplinas de Sociologia Jurídica e Ciência Política no curso de Direito, no Centro de Ciências Humanas e da Educação da URGS. Passo então a palavra a João Inácio. Bom dia a todas e a todos. Eu, na figura do nosso magnífico reitor, professor Evaldo, eu cumprimento a todas as autoridades. Também quero cumprimentar todos os organizadores do evento e agradecer pelo convite. E dizer que é mais a ideia de que seja mais uma conversa, né, do que uma palestra propriamente dita. Como vocês podem ver pelo título, um título provocador, e, de certa maneira, a ideia é de comentarmos sobre o mundo do trabalho, né, numa perspectiva sociológica, que tem, dentre as suas múltiplas tarefas, uma certa obrigatoriedade em conseguir generalizações, né? E nem sempre aquilo que acontece na nossa empresa, com os nossos colegas de trabalho, na nossa cidade, representam assim, fenômenos que possam ser generalizados para o conjunto da sociedade, para o mundo. E essa é uma tarefa da sociologia, né? Sempre criticamente, encontrar tendências, né, mais próximas assim do que se poderia falar de leis sociais, né? Claro que elas são sempre muito difíceis e transitórias, né? Mas o título que vai da enxada, né, ao pixel, ele já entra um pouco no espírito da nossa conversa, que é de tratarmos hoje o trabalhador como uma espécie de Robocop, no sentido de que ele é cada vez mais uma prótese, uma órtese da tecnologia, do que o contrário, do que a enxada, do que o serrote, o martelo, a foice, eram em relação aos trabalhadores do passado, né? Hoje, talvez nós entendemos mais o próprio trabalhador e as suas atividades a partir da tecnologia e dos ritmos que são impostos por ela, do que efetivamente pelos seus sentimentos, pela sua condição humana. E a ideia é de partirmos da questão norteadora do próprio evento, né? Especialmente neste conflito de interesses, né, que existem, né, no campo da economia, né, e a preocupação é de que a economia seja produtiva, né, levando em consideração aspectos fundamentais, né, da saúde do trabalhador, da sustentabilidade, né. E nessa perspectiva a ideia é de que tentemos responder de certa maneira, né, ou nos aproximarmos, né, dessa questão, traduzida mais ou menos pelas seguintes hipóteses, daí que é, digamos assim, o norte do trabalho. Se nós pensarmos em relação àquela pergunta, né, se é possível, né, a possibilidade, nós podemos dizer que depende. E nesse sentido, né, nós identificamos assim sociologicamente, né, numa perspectiva internacional, que tem a ver com a realidade de Caxias, a realidade da região, mas também tem fluxos internacionais e globais, né? Nós pensamos que existem 3 mega tendências que materializam essas intenções, né? Seja do ponto de vista de quem emprega, seja do ponto de vista do empregado, seja do ponto de vista, como disse o nosso presidente dos sindicatos metalúrgicos, do poder público, do Estado, da sociedade em geral, né? E nessa perspectiva, né, nós podemos perceber que existem realmente 3 grandes tendências que materializam esse processo.
Uma é da revolução científico-tecnológica, né, pessoal, que tem realmente transformado o mundo do trabalho. Claro que a tecnologia ela sempre foi algo importante, desde a época das cavernas, né? Mas com certeza agora ela tem um peso muito mais significativo, né? Um segundo aspecto é o da globalização. Globalização essa que é um fenômeno cada vez mais intenso, ela já começou nas grandes navegações, no Império Romano, com um processo de helenização do Alexandre o Grande, mas hoje temos cada vez mais um processo que conecta as diferentes localidades, né, pessoal? Quase que já formando aquela chamada aldeia global, né? E também a precarização e a flexibilização, né? Aí aspectos bem presentes assim no mundo do trabalho, efetivamente, né? Comentando sobre o primeiro, né, pessoal? Revolução científico-tecnológica, que é bem aquela da enxada ao pixel. Há um processo assim histórico, um processo contínuo de transformação de uma atividade no mundo do trabalho artesanal, no sentido de que o trabalhador, o artesão, o aprendiz, o companheiro, eles, de certa maneira, detinham o controle do processo e as ferramentas, né, como a enxada, o serrote, eram extensões da sua capacidade, extensões do seu corpo, né, no sentido de aprimorar e de facilitar o seu labor. Mas a perspectiva subjetiva, intelectual, né, era fruto fundamentalmente da criatividade do trabalhador, da sua rotina e às vezes até da sua falta de humor, né? Com o passar do tempo, especialmente no incremento, né, pessoal, das fontes energéticas, máquina a vapor, energia eletroeletrônica, né? Se nós formos ver de todo o desenvolvimento da tecnologia, no sentido da microeletrônica e hoje até da nanotecnologia, o desenvolvimento de áreas como da inteligência artificial, da burótica, que é uma área que estuda a retirada de todos os seres humanos dos processos de gestão, no sentido de que ela seja 100% automatizada, né? Nós temos um fenômeno muito significativo, né, traduzido em termos assim do ser humano, né, e eventualmente de potencializadores das suas angústias, potencializadores realmente, né, de impactos negativos em relação ao seu sentimento, sua estrutura psicoafetiva, né? Que é essa ideia assim uma espécie de robocoptização do mundo do trabalho, né? De certa maneira, algumas das questões comentadas, né, pela mesa das autoridades, né, em relação às preocupações do mundo do trabalho, né, os principais responsáveis são os próprios trabalhadores, né, as próprias pessoas que se refestelam com essa parafernália tecnológica, como falou o nosso presidente Assis. As pessoas gostam do WhatsApp, as pessoas gostam da batedeira, as pessoas gostam da máquina de lavar roupa, lavar louça. As pessoas gostam, eventualmente, de ter uma máquina de fazer pão, no sentido de que elas possam, 1 hora antes de chegar em casa, já programar a máquina para que tenha um pãozinho fresquinho, quentinho. As pessoas gostam de tudo isso e as pessoas gostam ainda mais da tecnologia. Eventualmente, ela faz com que a vida do ser humano seja melhor, seja mais rápida, ele possa correr quase mais que o Usain Bolt, ele possa, né, de repente, enxergar com mais nitidez digamos assim, a cartela de cores, ele possa olhar o espaço, né, se nós vermos aquela série Cosmos, né? Ou seja, é muito fantástico. A questão, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista do ser humano, né, e citando um sociólogo paulista, né, o Ricardo Antunes, é diferente, assim, nós podemos diferenciar 2 tipos de trabalho. Um trabalho concreto, aquele que a pessoa faz um bolo, a pessoa faz uma corridinha, a pessoa vai numa esteira, a pessoa ela pinta um quadro. Esse tipo de trabalho talvez nunca desapareça. Mas aquele trabalho como força de trabalho que é vendido como uma remuneração, que faz parte do mundo do trabalho, esse que é regido pela CLT, no caso do Brasil, pelas legislações trabalhistas no mundo, esse trabalho está com os dias contados, né, pessoal? Até porque é mais barato quando nós temos máquinas. Elas são mais eficientes, softwares, aplicativos, sistemas de gestão.
E isso tem feito com que, gradativamente, o ser humano, de artesão e de gestor de todo o processo, vá se transformando num Robocop. Cada vez mais ele é um apêndice das máquinas. Ele tem que seguir os ritmos das máquinas. Desde o início do século XX, com a administração científica do tempo, né, Taylor, e mais também o incremento do Fordismo, que os europeus chamavam de americanismo, nós temos cada vez mais um ritmo robotizado, maquinizado, no sentido de que as pessoas, e talvez aí muitos dos seus transtornos, está justamente em que elas têm que se adequar a algo que não é do humano. E ainda existem algumas pessoas que as programam, mas a tendência, com a inteligência artificial, com burótica e outras áreas, é que as próprias máquinas se autoprogramem. Então, imagina o ser humano vendo isso. E especialmente os jovens pelo mundo, eles sabem disso. Porque eles são aqueles que mais fazem uso, estão acostumados, sensibilizados e corrompidos pela tecnologia. Eles sabem disso. Então, é natural que as pessoas desenvolvam uma série de relações psicoafetivas com isso. Um outro aspecto, né, pessoal, que também é muito importante e que ainda talvez seja fruto da importância do ser humano no processo produtivo, no estabelecimento até da própria acumulação do capital, né, pessoal? Importante na lucratividade, né? Se nós formos ver a economia política, já desde a metade do século XIX, seus economistas, né, trabalharam com uma ideia da queda tendencial da taxa de lucro, né, em vista da composição orgânica do capital. Né? Composição orgânica do capital, né, numa equação simples, assim, é mais capital de máquinas, tecnologias, patentes, software, e menos de capital variável, que seria a massa salarial. Né? Só que a massa salarial ainda é importante, né? Tanto que, já desde a metade do século XX, né, um fenômeno descrito, entre outros, pelo Fernando Henrique Cardoso, né, na teoria da dependência, e tantos outros sociólogos, né, pela América Latina e pelo mundo, na África, mostrando que aquele desenvolvimento tecnológico, né, especialmente na Europa e Estados Unidos, que até gerava uma certa desindustrialização, e até muitas das empresas poluentes, elas migraram para países periféricos, né? E temos falas, por exemplo, do ministro Delfim Neto, assim, né, comentando sobre os anos 70 e que o Brasil, a China, os outros países disputavam as empresas poluentes do mundo, porque aqui se podia poluir, tinha margem para isso. Enquanto que a Europa já tinha uma discussão mais aprofundada de sustentabilidade ambiental. Então, se tinha país que podia levar uma empresa poluente, legal, o Brasil disputava com a China, disputava com o México. E muitas das empresas, realmente, elas, com a globalização, foram abrir unidades de produção, né? Uma chamada terceirização internacional. O trabalhador alemão, o trabalhador americano sabia que ia ter uma empresa da Volkswagen, da Ford, num país como o Brasil, e lá eles iriam ganhar menos. E até, muitas vezes, para subsidiar alguns benefícios, mais no caso europeu, deles lá. Então, eles já tinham uma menor oferta de emprego, já tinham um desemprego estrutural a partir da segunda metade do século XX, porque ia estar sendo empregado trabalhadores chamados mão de obra mais barata pelo mundo, né? O que gerou a tal da dependência, né, pessoal? E daí nós tivemos as empresas indo para o norte do México, empresas vieram para o Brasil, empresas foram para a China, começaram já aí nos anos 70, quando começa uma flexibilização, né, no Estado chinês. E hoje já é um processo conhecido. Se nós analisarmos a evolução dos PIBs, se nós formos analisar a evolução dos crescimentos dos países, de 2000 para cá, os únicos países que têm crescido significativamente acima do Brasil e muito acima dos países europeus, que entraram numa crise significativa, é a Índia e a China. Se eu compro um computador lá nos Estados Unidos, ele dá uma pane, eu ligo para um 0800, a minha ligação cai na Índia, que é muito mais barato manter um técnico indiano falando no inglês macarrônico, ou ao curry, certo? E dando dicas ali, porque manter um técnico nos Estados Unidos. Então, isso é uma questão séria, ou seja, fora o processo de robotização, de automatização, nós temos um processo que ele é muito forte hoje em dia. Se é caro produzir aqui, se o trabalhador tem direitos aqui, eu vou abrir na China, eu vou abrir na Índia.
eu vou abrindo um lugar. E se eventualmente eu posso pagar menos alguém aqui, eu pago, e daí eu até fico aqui, que é o caso das mulheres. Né? Se nós formos ver o índice de desigualdade de gênero, que é um indicador que a ONU sempre publica, né, nos seus relatórios de desenvolvimento humano, nós temos países como a Noruega que praticamente não tem mais desigualdade de gênero. A famosa Suíça agora, né, que tem aberto as suas contas secretas. Né. Nos Estados Unidos, ela já é um pouco maior, a desigualdade de gênero. Para vocês terem uma ideia, de 0 a 1. 0 sem desigualdade, 1 com extrema desigualdade. A Suíça, a Noruega é 0,0 alguma coisa. Os Estados Unidos já é 0,2. E o Brasil, arredondando, é 0,5. Ou seja, eu preciso de 2 mulheres para um homem. Então, um homem ganha e tem os direitos, eu preciso de 2 mulheres. Então, se nós podemos pagar alguém menos aqui perto, a gente paga e paga as mulheres, né? O que faz com que na feminização do trabalho elas ganhem menos, até porque elas precisam, muitas delas são chefes de família, né? Precisam sustentar as suas residências, então elas submetem às vezes a jornadas mais rotinizadas, jornadas mais intensas, afora o que elas têm que fazer em casa depois, né, pessoal? Então isso não é moleza, né? E especialmente mexe, né, com tudo aquilo que as sociedades sonharam como expectativa de vida, qualidade de vida, desenvolvimento humano. Né? É um pouco cruel, porque quanto mais desenvolvida é uma região, mais caro fica o seu trabalho. E se nós formos ver, a população empregada, os dados de 2014, nos países mais desenvolvidos é em torno de 50%. Nos países menos desenvolvidos é 80%. Nós temos mais pessoas trabalhando só que em fábricas de suor nos países menos desenvolvidos, nos quais as suas populações aceitam jornadas estressantes e precarizadas. Já nos países mais desenvolvidos, robotização, aquela coisa toda, eles têm também com muitos benefícios, tanto que a dívida do PIB no Japão é de 280%, no Brasil é 64%. Na Itália, França, Alemanha, em torno de 100%. No Brasil é só, e no México, 64%. Por quê? Porque nós gastamos pouco aqui com as pessoas. Apesar de todo o discurso sobre o populismo fiscal no Brasil, algo comentado pelo nosso presidente Assis, o Japão ele tem uma dívida de despesas de 280% do seu PIB. Os Estados Unidos, 100%. Em relação aos recursos públicos, percentual da dívida em relação ao PIB. O Brasil é 64%. Então, mostra que nós somos um país de precarização. Tanto que o sociólogo Rui Braga, o Ricardo Antunes, né, tem escrito importantes obras sobre o surgimento do precariado, especialmente uma juventude que tem tecnologia, tem escolaridade, mas não tem perspectiva de emprego, né, e tem um dos salários, as médias salariais piores do mundo, né, pessoal? E também comentava ali sobre a terceirização, a gente vê agora o caso do Uber, a gente vê o caso de outras áreas, né? Até o próprio setor de serviços achava que não ia entrar naquela precarização, era só o metalúrgico lá da Volkswagen, mas hoje a gente sabe que a educação à distância, toda a gestão à distância, né? E afora esses novos aplicativos, né? Eles permitem que também o setor de serviços seja terceirizado, seja flexibilizado, né, pessoal? E em relação à precarização e à flexibilização, né, nós temos uns dados interessantes até. Né? Há uma tendência no mundo e na própria Europa, né, se nós pegarmos em vista da própria crise, né, tem havido uma relativa flexibilização nas contratações, até no desemprego, né? O europeu sempre, os países assim, era muito caro desempregar alguém, a ponto de que as pessoas eram retreinadas, as pessoas se encontravam uma série de mecanismos para mantê-la no mundo do trabalho. Tanto que na Alemanha começou aquele processo, né, de determinadas áreas em acordos sindicais com o Estado e as empresas reduzirem, né, o salário, no sentido de que o Estado compensasse com algum tipo de bolsa, incentivo, né, aquela redução salarial até que a crise passasse. Né. No caso da Irlanda, da Espanha, Itália e vários países, flexibilizando e barateando, né, o processo assim, das demissões, né. Até porque a crise, né, bem mais intensa naqueles países europeus, né, que precisam cada vez mais de um suporte
nos direitos sociais, né, e programas até de transferência de renda, tanto que o Brasil tem sido visitado para ver como que ele transfere renda, né, porque isso é algo que cada vez mais preocupa, e até nos países como a Suíça, Suécia, né, pessoal. Se nós formos ver a Itália, muito preocupada com isso. No mundo do trabalho, né, cada vez mais essas flexibilizações, né, que é a perda da visão de futuro, e no sentido até da flexibilização das aposentadorias, né, e eventualmente a mudança da assistência social de itens mais estruturantes, como a previdência, para itens mais flexíveis, como a assistência e transferência de renda, né, faz com que os próprios trabalhadores já comecem a internalizar isso. E numa recente pesquisa publicada pela Faculdade de Administração da USP, né, identificou uns 7 perfis, né, especialmente de trabalhadores mais qualificados, né. E eles, fundamentalmente, têm cada vez mais essa visão pragmática, autonomista, independente, né, como era comentado anteriormente. Eles já nem mais se estressam tanto no mundo do trabalho e se preocupam, porque eles não ficam mais do que um mês no mesmo lugar. E muito da rotatividade, né, que se percebe hoje, afora aquelas pessoas que são demitidas para outras ganharem menos, serem contratadas, é os próprios jovens que não querem mais ficar no mesmo ambiente, ficar um mês fazendo a mesma coisa, certo? Sendo que o projeto dele é viajar uma mochila para a Europa, fazer um intercâmbio, de repente comprar algum objeto, né? Então, cada vez mais os próprios trabalhadores reagindo, né, a esse cenário de robotização, de globalização, eles também começam a desenvolver uma cultura mais individualista, né, no sentido deles, no sentido da preocupação deles, né. Então eles já têm toda uma tecnologia voltada para isso, um fone de ouvido, um smartphone. Eles até podem estar em casa ou nos restaurantes, mas eles estão com essa tecnologia, né. E como comentou bem o nosso presidente, né, as redes sociais são muito sérias, mas também a violência doméstica, ela é muito significativa com as pessoas em casa, né, pessoal? Então, seja nas redes sociais, seja em casa, como o mundo ele é cada vez mais adverso, e como é melhor, de repente, falar com uma pessoa à distância, porque perto a pessoa fede, ela gospe uma na outra, ela fica braba, é mais difícil até a pessoa brigar com ela assim, presencialmente. E quando briga, vejam os dados publicados nessa semana sobre a violência doméstica. As coisas vão para as vias de fato, então é melhor ficar à distância, né, do que ter um pai incomodando em casa. Então a pessoa bota o fone, a pessoa vai no restaurante, a primeira coisa que uma família de classe média, que fica muitas vezes defendendo a família, é entregar um tablet ou um celular nas mãos de uma criança para que os adultos fiquem conversando e a criança fique ali. Então a criança não tem um minuto de sossego, porque ela sempre tem que estar vendo a galinha pintadinha, ela sempre tem que estar interagindo com uma dessas tecnologias, o que vai aumentando a ansiedade, vai aumentando aquela noção de que tudo tem que ser respondido rapidamente, tudo tem que ser colorido, tudo tem que ter movimento. Por isso a sala de aula é ruim, por isso o ambiente de trabalho é ruim. Não aguenta ficar um mês no mesmo ambiente de trabalho. Então, cada vez mais vai formulando uma estratégia individualista de comportamento, no sentido de que essas pessoas, né, elas já estão percebendo que o barco está afundando, né, do mundo do trabalho, daquelas carreiras que duravam décadas e que permitiam, com aposentadoria, ter todo um planejamento a longo prazo. Agora é a perspectiva do mundo presente. E para não concluir, porque são processos que não têm finalização, né, pessoal? São tendências, né, mas que dependem da nossa reflexão para que abordemos e que visualizemos, né, o que fazer, como foi comentado, né, pelas nossas autoridades. Ou seja, é difícil cada vez mais a articulação dessas tendências, né, pessoal? Qualidade de vida e globalização. A não ser que seja uma outra globalização. Mas essa atual globalização que impera e que ano a ano mostra um crescimento da China, o crescimento da Índia e o risco que existe para o mundo caso esses países entrem em colapso ou não façam nas suas posições do jeito como elas são feitas, né? E esses crescimentos desses países, em parte, tem a Índia, um polo tecnológico,
A China e a Índia têm mercados consumidores fantásticos. E me chamou a atenção, não faz muito tempo atrás, né, um jovem chinesinho que queria trocar um fígado por um iPhone. Certo? E a globalização é isso. Quando houve aquele momento mais agudo assim, né, de desvalorização do real, nós tivemos ali, né, algumas semanas atrás, a Apple sozinha, essa do iPhone, ela valia mais 85%, ela valia mais, ou seja, mais 15% do que todas as empresas que tinham ação no Ibovespa, né, no Brasil. Ela sozinha valia a mesma coisa e mais 15% a mais. Então é óbvio, ou seja, toda empresa que tem alguém que troca um fígado por um dos seus produtos, ela obviamente já entrou na estrutura psicoafetiva, no DNA, certo, de qualquer da sociedade. E isso é um pouco reflexo, né, pessoal, de um tipo de tecnologia, de um tipo de visão de mundo, de um tipo de cultura individualista que marca, né, bem a nossa agudização da globalização. Temos visto todo esse conflito dos refugiados, né, pessoal, dos imigrantes, que também nós temos no caso do Brasil, né? Mas nós tivemos uma pesquisadora que tem acompanhado os fluxos desses imigrantes e ela contava, assim, né, que vindo em Caxias, né, ela veio aqui na nossa universidade, que ela lá no Acre, ela encontrava assim, seguido assim, empresários de Caxias e Bentos que fretavam ônibus para buscar lá os senegaleses, os haitianos, né, porque até mesmo africanos às vezes entravam pelo Acre, né? Então, por que as pessoas iam lá buscar as pessoas, os senegaleses, os haitianos, né, fretando ônibus daqui, gastando 50, 100 mil reais para buscar as pessoas? E às vezes elas eram recrutadas pela grossura da sua canela. Aí pergunta, mas o que vai fazer então? Alguém vai fretar o ônibus, vai buscar porque tem uma visão humanitária, ou vai buscar uma mão de obra qualificada e alguém que vai ganhar menos do que as pessoas que trabalham aqui? Por quê? Esse é um desafio, né, pessoal? Então, a globalização ela é muito importante nesse aspecto. Nós temos uma cultura globalizada, nós podemos ter food truck, nós podemos ter uma gourmetização dos nossos alimentos, é legal, nós sabemos o que acontece no mundo, nós temos uma instantaneidade nas informações, nós podemos ter o lançamento do Star Wars ou dos Jogos Vorazes em cinemas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Nós podemos depois comprar todos aqueles produtos derivados, né, de bonequinhas. Se nós formos numa loja de brinquedos, a metade da loja de brinquedos são dos filmes, né? Mas e daí? Em relação à precarização, né, pessoal, então a globalização e esses processos, ainda é muito fácil e cada vez será mais assim a precarização, né, do trabalho, no sentido de que as pessoas façam mais e ganhem menos, até porque as pessoas elas são cada vez menos necessárias. Se nós pegarmos o padeiro no passado acordava de madrugada, se ele fosse dormir, e ele fazia o pão, aquela coisa toda. O pós-moderno processo da padaria, ele já pega um produto pré-pronto, ele tem uns fornos, ele só liga e aperta uns botões. Então, o padeiro precisava ter todo um saber. Hoje, apesar da gourmetização, e isso até virar um modismo, mas o padeiro mesmo, assim, aquele da gema, ele só aperta botões, né? E na medida em que foi se facilitando, né, o processo produtivo, no sentido de se exigir uma certa escolaridade, as pessoas têm que falar outro idioma, as pessoas têm que saber qual botão apertar, mas aquele saber artesanal que só alguns tinham pela prática, e talvez não pela escolaridade, esse se perde. Isso foi sempre uma disputa, né, de se chegar até nessa condição, de depender menos da pessoa, porque as pessoas elas engravidam, as pessoas tomam cachaça, as pessoas gostam de futebol, as pessoas dormem com os pés destapados. E isso faz com que o mundo do trabalho, para não depender das pessoas, pudesse ter, então, sistemas que passassem por cima dessas questões. E depois, e ainda é cada vez mais fácil isso, né, pessoal? Quando a gente pensa na máquina de lavar roupa, na máquina de lavar louça, quando nós pensamos no motoboy, que vem trazer a pizza, quando a gente pensa em sistemas de gestão, em RPs, não é para contratar mais pessoas. Quando a gente pensa na democratização da justiça e no acesso à justiça
Vocês acham que o judiciário pensa em contratar mais magistrados e servidores ou não é fazer cada vez mais o sistema até das petições, os processos via informatizado? Quando a gente pensa num sistema que vai transformar o processo mais ágil, as decisões talvez até menos corruptas, a gente pensa no pardal da lombada eletrônica, porque se é um policial rodoviário, ele não só pode ser corrupto, como ele pode ser corrompido. De repente ele vai multar alguém, alguém baixa o vidro e pergunta assim, você sabe com quem está falando? Então, se é um pardal, não vai ter esse problema. O caixa eletrônico, o pardal, os sistemas de gestão, os aplicativos, né, pessoal? E hoje, né, para reduzirmos, assim, né, sintetizarmos, né, o ser humano ele é medido pelo smartphone, né? Porque o smartphone imagine na hora que estivesse confeccionando o smartphone. Aí chegava alguém e dizia, não, vamos botar uma câmera. Aí o cara, não, isso daí não é útil, não vamos botar uma câmera. Como muitas vezes a gente vê nas pessoas, né? A pessoa faz direito, vamos estudar sociologia. Não, isso daí não é útil, isso é caça-níquel, né? Não é importante. Né? Imagina se quem estivesse inventando lá um smartphone, não, câmera aqui não filmadora, não, e vai atrapalhar a filmadora, a pessoa vai querer ligar e vai querer depois ficar filmando, a pessoa aperta no lugar errado, e vai que ela grave uma coisa que não poderia gravar. Filmar, então, que horror. E joguinho, não, a pessoa tem que... Joguinhos eletrônicos. E televisão no celular. O smartphone é meio que um bombril, né? 1001 utilidades. E as pessoas, elas são como o smartphone? Quantas utilidades as pessoas têm? Tanto que um termo utilizado, né, hoje em dia, para representar o trabalhador que sobrevive nesse mercado de trabalho, digo, nos países mais desenvolvidos, que têm o desenvolvimento humano mais elevado, o percentual de pessoas empregadas é 50%. E nos menos desenvolvidos é 80%. Então, quando a gente pensa, esses que sobrevivem, eles sobrevivem porque eles têm mais habilidades, o chamado trabalhador por portfólio. Ele talvez não saiba fazer nada como o antigo artesão, mas ele é subicho bacana, né, pessoal? Ele faz 1001 coisas. Né? Imagina a maior parte das pessoas que tem uma formação específica, só aprende a fazer uma coisa. E desde pequenininho lhe é ensinado a ideia do foco. Ah, você tem que ter um foco numa coisa. Mas hoje, a pós-modernidade é do desfoco. A pessoa tem que saber fazer tudo. Não pode ter preconceito com nada, porque senão ela não sobrevive no mundo do trabalho. Nós estamos bem distantes. Grande parte que se percebe sociologicamente dos transtornos no mundo do trabalho é porque a formação que era dada no passado não serve para hoje em dia. Seja muitas vezes no discurso das lideranças, dos professores, nas instituições de ensino, porque no passado as pessoas, durante a época do Fordismo, Taylorismo, a pessoa tinha que aprender a fazer uma coisa, ela teria que ser especial naquela coisa. Hoje isso daí não é suficiente. A pessoa tem que saber várias coisas. E tendo a noção de que não vai demorar muito, uma máquina vai substituí-la. Então, é difícil não ter estresse, depressão, né, nesse processo. Obrigado, pessoal.